Aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, dando-lhes as boas-vindas à nossa programação. Queremos felicitar a milhares de vocês que neste dia, que pela primeira vez, sintonizam nossa programação. Quero recordar-lhes que ao final desta programação terão toda a informação necessária que vocês necessitam para obter informação de nosso ministério. Na semana passada estive falando com vocês sobre o interessante tema por quem Jesus Cristo morreu. E nesta ocasião temos um tema muito interessante. É um tema que eu lhe chamo a espinha dorsal de toda a Escritura, o tema a predestinação. Bem importante, já que este é um tema desconhecido por 1% de muitos da igreja. Assim que logo entraremos com todo um luxo de detalhes sobre este tema, gostaríamos de convidar-lhes que gravassem esses programas pelo benefício para que você possa repassar uma vez que você o escute. Queremos te convidar a muitos de vocês que estão nos vendo ao longo de toda a Flórida, que possam nos escrever ou nos chamar para deixar-nos saber aonde chegamos e como está lhes sendo de benefício nossa programação. Bem, nesta ocasião, então, lhes convido a passar a segunda parte desta importante programação deste dia. Passemos ao nosso estúdio. Como lhes mencionei, vamos ao tema a predestinação. Isto é um maravilhoso tema. E te digo isto porque por anos eu desconhecia este tema em minha experiência cristã. E mais, às vezes eu pensava que a predestinação, quando eu lia Efésios, eu passava por cima como se tivesse visto algo mal, algo feio. E é que tem um sabor, isso de destino, predestino, tem um sabor um pouquinho, com que pode pôr alguém a pensar, não. E por anos, sendo pastor, que é a tristeza que me dá, eu ainda sendo pastor, não entendia o tema a predestinação. Então, pois toda a minha pregação se baseava, a minha pregação era sobre cura, sobre prepara-te, sobre... Bom, há muitos temas na Bíblia, mas este eu não me atrevi a tocar. E esse tema é tão importante, veja que 90% da Escritura, o que te fala é disto. Isto é como a espinha dorsal, como eu mencionei, a espinha dorsal da palavra do Senhor. Portanto, te chamo a atenção para que esteja atento, porque necessito chamar a teu limpo entendimento sobre este tema. Bem, o primeiro que vamos tratar neste dia é o testemunho bíblico. A Bíblia dá testemunho deste tema, devemos falar dele. Qual a miúdo devemos falar dele? Assim que é bem importante o testemunho bíblico. E vamos começar com a primeira escritura, que é nossas garantias, se o tema é bíblico. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. É bem importante esse verso que vamos dar leitura. Como que vocês podem ver aí no telão, veja o que diz a palavra do Senhor. Segundo nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem manchas diante dele. Em amor, repito esta parte, em amor, havendo-nos predestinado para ser adotados filhos seus, por meio de Jesus Cristo, segundo o puro afeto de sua vontade. Bem, então, o testemunho que temos aqui é que este é um ato de amor. Segundo, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Essas palavras não pode passá-las por cima, porque o que dá a entender é que você existia antes da fundação do mundo e te escolheu nele antes da fundação do mundo. Recorde, como eu te disse antes, que nossos pais podem criar cabelo, feições, temperamentos,
ossos e carne, mas nossos pais não podem criar espírito. A Bíblia, o que diz é que Deus é o Pai dos espíritos. Portanto, como Ele nos criou desde antes da fundação do mundo, desde lá nos escolheu e por isso nos predestinou em amor. Vamos à segunda escritura, porque necessito estabelecer várias escrituras para que você tenha confiança e possa afiançar-te mais neste tema. Efésios capítulo 1, versículo 11. É o segundo verso de nosso estudo nesta ocasião. Veja aí em sua tela para que você possa verificar se é assim. Diz aí: nele também tivemos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio de sua vontade. É importante, segundo o desígnio de sua vontade. Recorda que sua vontade não está envolvida neste plano predestinado do Senhor. Aqui diz que Ele faz todas as coisas, não algumas coisas, todas as coisas, segundo o desígnio de sua vontade. É bem importante que tenhas todas essas palavras que acompanham a esses versos bíblicos. Portanto, eu quero que você diga aí comigo: eu sou predestinado. Não tenha medo dessas palavras, porque senão não terás efeito. Comece colocando em prática a confissão: eu sou um predestinado. Isso é a verdade bíblica, esse é o testemunho bíblico. De fato, toda a igreja é predestinada. Todos somos predestinados segundo o desígnio de sua vontade. E recorde isto: Ele não está escolhendo nos dias de hoje. Ele escolheu conforme Efésios 1:4 e o verso que acabamos de ler, segundo nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Quer dizer que Ele escolheu lá, se converte aqui, no cumprimento dos tempos, naturalmente. Mas tens que entender estas coisas. O que Ele escolheu antes, eventualmente, vai se convertendo no cumprimento dos séculos. Bem, o terceiro, verso bíblico que temos, a terceira evidência, seria Romanos capítulo 8, verso 29. É um verso bem conhecido por todos nós, mas vamos ver o que diz a Escritura. Veja que claro está aí na tela e você pode ler juntamente comigo. Diz: porque aos que antes conheceu, recorde, Efésios 1:4, segundo nos escolheu nele, assim diz: porque aos que antes conheceu, também os predestinou, para que fossem feitos conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer que diz aí que aos que antes conheceu, a estes também predestinou. Agora é importante que você veja o detalhe que estamos falando. Diz aí: aos que? Não é toda a humanidade. Aos que antes conheceu, a estes exclusivamente, a estes também predestinou. Como estivemos falando na semana passada, você sabe que a Bíblia, quando se refere aos homens, ela fala dos destinados e dos predestinados. Isso é uma palavra composta, predestinado. Os destinados ficam iguais, o destino não muda. Mas os predestinados porque foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Adão os traiu e Deus teve que consertar o destino deles, predestinando seu futuro e seu final. Esses são espíritos que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo e Deus os predestinou. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br